Luana Camilo, Caçapava, São Paulo. Acredito que a espiritualidade fala conosco através de nossa realidade, aquilo que ocorre conosco no presente. Como podemos ter melhores chances de interpretar corretamente o que ela quer nos dizer? É muito comum que, com a melhor das intenções, procurando sintonizar os nossos guias espirituais, anjos de guarda, como queremos denominar, nós tentemos ler as sincronicidades, os eventos que estão acontecendo em torno de nós. É um sinal, um sinal. A gente está com um problema, acontece alguma coisa, alguém fala outra, e nós então temos um repente, um insight, uma iluminação. É isso, a resposta é essa. Há pessoas que fazem a pesquisa oracular, abrindo ao acaso um evangelho, um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo para os kardecistas, o Evangelho clássico para nós que seguimos os evangelhos tradicionais, canônicos. Então a pessoa lê e a interpretação que lhe parece mais óbvia pode ser uma projeção de expectativas. E então, como nós vamos entender? Eu estou com um problema e uma pessoa aparece e diz o que eu quero ouvir, me conforta. Ela diz exatamente o que minhas expectativas caprichosas, normalmente. Nós somos seres humanos, né? Temos ego, inclinações pessoais, a gente quer justificar os próprios problemas e necessidades de acordo com o nosso padrão de hoje. Como é que nós vamos saber se trata de uma fala literal do plano superior? Chamemos de anjos, guias espirituais, irradiação de Deus, como queiramos. Ou se nós estamos ouvindo uma provocação, uma sincronicidade, que segundo Jung, né? Aquelas coincidências significativas. Eu estou com um problema e alguém me traz exatamente o assunto. O assunto pode ser trazido por uma entidade perturbadora, demoníaca para os cristãos convencionais, obsessiva para kardecistas, por exemplo, e que diga exatamente o que a gente quer ouvir, principalmente com vozes ciciantes, amorosas, pseudo-amigas. Coitada de você, pobre de você. Chico Xavier, por exemplo, mostra essas situações. Aí um cara fora do corpo, chegam dois entes perturbadores do mal. Pobrezinho de você, está sendo injustiçado, está sendo injustiçada, aquela pessoa foi muito injusta com você. E às vezes a pessoa que foi injusta foi a única pessoa que teve coragem de falar a verdade que ninguém tinha disposição para dizer. Porque nossa tendência humana é de sermos moles com os amigos e as amigas. E às vezes só um inimigo, alguém que nos é rival, vai ter disposição de dizer alguma coisa para que nós reflitamos. Não se trata de alguma coisa que nós não vamos justificar, nós não vamos ser complacentes com um ataque deliberado das pessoas. Nós podemos nos defender perfeitamente, mas também avaliar, tem alguma coisa ali dito que tenha sentido? Então, a espiritualidade pode trazer os anjos, as forças de Deus, não importando como nós denominamos, porque primeiro não se pode dizer que isso seja acidental, não é? Se a gente dizer que é casual, a gente tem algum problema e imediatamente a realidade espelha o nosso problema, alguém fala, um livro chega, um programa de TV, um áudio, e sem nenhuma relação de causa e efeito, então nós observamos que nesse momento nós estamos sendo provocados pela vida. E não literalmente, perdoe. Aí a gente abre o evangelho, perdão dos pecados. Aí então alguém que está numa crise conjugal diz, entendi, é para eu perdoar, silenciar, calar e aceitar. Não, nós podemos perdoar sendo firmes, diretos e não guardando rancor da pessoa, por exemplo. Nós podemos tomar uma iniciativa de nos afastar provisoriamente. Esse provisoriamente é dar uma saidinha, dar uma voltinha. Olha, a esposa ou o esposo está surtado ou surtado, surtado ou surtado, eu vou dar um tempinho para a pessoa se acalmar, depois eu volto para conversar. O perdão é não guardarmos a mágoa, não termos impulso de revide, e há pessoas que dizem, eu não tenho nenhum sentimento de revide, mas guardam um desejo secreto de que alguma coisa aconteça de mal com o outro ou a outra, e dizer a justiça de Deus se cumpriu. Então, o perdão é realmente, gosto quando os Espíritos falaram pela primeira vez, da origem etimológica da palavra perdão, doar completamente. O perfazer, fazer completamente, doar-se integralmente. Então, o perdão tem a ver com misericórdia, amar uma pessoa exatamente porque ela apresenta um problema, ou porque nós intuamos que haja um problema que não está óbvio, através do ataque dela, por exemplo. Quem é pai e mãe, ou que trate com pupilos ou pupilas mais jovens, e às vezes não tão jovens fisicamente, mas psicológico e espiritualmente,
nós percebemos que a pessoa pode agredir uma pessoa íntima, um tutor, uma tutora, um mestre, uma mestra, justamente para obter socorro. A pessoa não tem consciência disso. Claro que alguém pode fazer deliberadamente, mas quase sempre sem consciente. A pessoa hostiliza a pessoa mais próxima, a pessoa mais amorosa, ou a pessoa que mais orienta, ou a pessoa que mais diz o que deve ser dito, não pelo gosto de pirraçar, só para contrariar. Tem pessoas que gostam de chamar a atenção para si, ou criarem destaque em grupos sociais, constrangendo as pessoas. É aquela pessoa que numa festa, então diz alguma coisa que embaraça todo mundo, mas consegue ser o centro das atenções pelo embaraço geral, e todos ficam atentos àquela pessoa a partir dali, para não ser o próximo da vez, ou a próxima da vez. E geralmente essa pessoa que embaraça faz com humor. Eu só estou brincando, que bobagem, mas humilhando as pessoas, destacando os pontos negativos, e ai de quem resolver retribuir. E então a graça desaparece dessa pessoa. Né? Isso apenas lembrando um exemplo, um artifício utilizado. Como nós lermos a realidade externa e interna, são fluxos diversos. A espiritualidade costuma falar, por nosso intermédio, de 3 fluxos. Um fluxo interno, meus pensamentos, minhas emoções, meus sentimentos. Nós temos muito pouca autoconsciência, somos pouco treinados a nos observar. Um fluxo externo de eventos que estão acontecendo em coordenação misteriosa. Como é que aqueles eventos estão acontecendo em paralelo, com um significado similar aos meus problemas? E nós vemos isso acontecer, tem que haver uma coordenação, então fica um pouco razoável, um pouco plausível dizer, não existe uma inteligência superior coordenando isso aqui não, mas então nós vamos acreditar em conta carochinha, né? E onde fica a questão da lei das probabilidades matemáticas? Isso é improvável. É implausível, não poderia estar acontecendo tanta coincidência todo o tempo. Então nós notamos que tem uma inteligência diretriz. Se a gente chama de Deus, um ser supremo que está fazendo a orquestração de tudo isso, o nome que quisermos dar, não tem importância. Vivemos, como disse o filósofo e sociólogo Lévi-Brou, ele criou um conceito que nós já trouxemos aqui em outras ocasiões, participação mystique. Estamos aqui numa espécie de barato, todos mergulhados no mesmo padrão mental não, um oceano mental com vários padrões, várias camadas, entrelaçadas, e a gente define como a gente vai sintonizar com uma faixa ou outra pelos sentimentos. Quando se fala de sintonia, está se falando de sentimentos. Quais são os meus propósitos reais? O quanto eu estou com a intenção de estar a serviço, no meu trabalho, na vida familiar, no contato íntimo. Nós, às vezes, escolhemos as situações mais íntimas para exercer poder, por exemplo, manter controle sobre pessoas. E tudo a família, a pessoa diz, tudo manter controle sobre a família, por exemplo. Há pessoas devotadíssimas que dizem tudo pela família e consideram o Instituto Sagrado da Família com sua devida sacralidade. Mas há pessoas que exercem poder e não percebem que estão exercendo poder no lugar de amor. E essa lei da psicologia profunda, quanto mais eu quero exercer poder, menos eu estou, de fato, amando. Isso é tão óbvio, é palpável. Jung trouxe isso pela primeira vez, mas a gente percebe muito bem isso em outras pessoas, em nós mesmos. Quanto mais amamos uma pessoa, menos queremos estabelecer controle sobre ela. Queremos que ela seja feliz, que ela prospere, que ela floresça, que ela até alce voo. A gente pode ficar triste, alçar voo, por exemplo, o filho ou a filha que vai residir em outro país e que toma uma rota que a gente não julgava mais apropriada, mas a pessoa vai ficar feliz. Nós percebemos que ela está feliz, mesmo contrariando aquilo que nossa experiência diz, eu acho que vai quebrar a cara. Eu tenho a impressão que essa pessoa não vai ser feliz desse modo. Mas depois que acontecem os eventos posteriores à decisão, nós chegamos à conclusão de que era eu quem estava errado, era eu quem estava errada, e essa pessoa está feliz, é isso que importa. É isso que é sinal de que nós estamos sintonizados com a faixa do bem e da sabedoria. Então, lembrando, nós somos provocados. A interrogação, será que não é o contrário? Um espelhamento pode ser exatamente o que a gente espera que aconteça. Perdoe. Vou continuar nessa relação abusiva, alguém está violando os meus sentimentos, sendo bastante perversa emocional, psicologicamente, mas é para perdoar. Aí a pessoa entende que perdoar é continuar convivendo. Às vezes, para perdoar, a gente tem que se afastar para conseguir.
nos abstraindo do horror do dia a dia, dizer, agora eu compreendo a pessoa e está perdoada. Como nós interpretamos é sempre assunto intransferivelmente pessoal, de nossa consciência. Mas está na Bíblia, livro sagrado, também poderia ser a Torá, poderia ser o Tao Te Ching, poderia ser o Corão, todos esses livros sagrados. Nós cristãos seguimos a Bíblia, aliás, cristãos deveriam seguir os evangelhos. Não tanto citar o Antigo Testamento, Paulo, né? Há pessoas que dizem que ser cristão, aí citam, não pode ser LGBT porque está em Paulo, não em Jesus. Porque está em Moisés, não Jesus. Então é estranho isso. Respeitamos essas opiniões, mas são opiniões doutrinárias, não são cristãs. Então prestemos atenção, não há nenhum ataque a minorias nos evangelhos de Jesus. Então, observamos os textos sagrados, mas se quem quiser ficar com o Antigo Testamento, como seguiam literalmente os que perseguiram e mataram Jesus, foi o Antigo Testamento, pode ser lido, e não há judeus conscienciosos, humanitários, ecumênicos, ecléticos, sim usar. E não há cristãos fundamentalistas, radicais, que perseguem a história cristã. É um horror, é uma vergonha para nós, cristãs e cristãos. Então, o que é que nos torna mais humanos, mais dignos? A forma como nós abordamos e interpretamos os assuntos que nos chegam. A reflexão. Houve um sinal externo do meu coração, do plano sublime. Como eu interpreto isso aí? Há várias formas de nós reagirmos às situações, e essa nossa resposta indica o nosso grau de lucidez, de responsabilidade e de espírito de serviço fraterno. Amigos, amigas, com o tempo nós estamos percebendo, e recentemente muito mais, que as pessoas ateias têm uma visão de vida, valores culturais, sociais, de respeito às minorias, pessoas ateias decentes, como pessoas decentes da espiritualidade, relacionadas a respeito a minorias, a espaços de terceiros, a democracia, a ecologia, idênticos aos nossos. Mas nossos, principalmente da nossa organização, são muito parecidos. E como nós temos fundamentalistas das religiões que não são humanistas, como é que alguém pode se dizer de Deus não sendo humanista? Como alguém pode se dizer da espiritualidade ou da religião, ou seguindo princípios espirituais, que seriam de transcendentalidade e de transpessoalidade, ou seja, uma supraestrutura da evolução humana, sendo contra princípios elementares de respeito a pessoas? Porque se eu não respeito um grupo, eu estou desrespeitando toda a humanidade. Foi a proposta da grande autora Hannah Arendt, a banalização do mal. Ela propôs isso dentro do princípio da banalização do mal, que levou muitos nazistas a cumprirem ordens sem avaliarem com clareza o que estavam fazendo. Ela considerou como judia estava correta, embora muito condenada pela classe judaica do seu tempo, que foi um mal contra a humanidade, não contra judeus. Veja, alguns judeus não gostaram. Mas como assim? O mais importante é que tenha sido um atentado à humanidade. Se um grupo não é respeitado, ninguém será. E haverá a tal da roda da fortuna. Hoje eu condeno, estou por cima, daqui a pouco, cedo ou tarde, eu vou estar por baixo e vou ser condenado. Mas qualquer pessoa, porque eu estou em nome de Deus, espiritualidade está comigo, eu sou de Jesus. Paulo disse, se alguém diz que de Jesus é, nós também do Cristo somos. E aí? E você está com um pensamento diametralmente oposto ao nosso. E aí? Como é que é? Mas o espiritual superior, através daquele médium, falou uma coisa diferente de você. E aí? Quem está com a razão? A história dirá. Antes de esperar pela história, que tal ouvir a nossa consciência? Que tal pensarmos em sentimentos humanitários? Que tal termos uma mente ampla e profunda? E não sermos tolos de sermos gado de manobra, de gente astuta, que nos estimula, dizendo que fala em nosso nome, mas na verdade está nos usando. O que nós queremos ser? Gente mesmo ou ficar só batendo? Eu acho. Então, terceiro fluxo, a vontade de Deus. O tal, como dizem os taoístas, o tal é Deus. Então, tudo, o universo, não só Deus, mas Deus e o universo. O grande fluxo inicial maiúsculo, a vontade de Deus, se reflete num fluxo inicial minúsculo dentro de nós e um fluxo inicial minúsculo também nos eventos externos. Nós temos que ver esses três, essa tríade de fluxos, considerando o principal
como o que a gente está buscando ler. A gente vai errar sempre, mas vai melhorando o grau de acerto. Qualquer percentual mais de acerto que nós obtenhamos, os benefícios são enormes. E aí vamos para o que a Eugênia falou recentemente, pediu para voltar a dizer, da tríade sagrada para a leitura da vontade de Deus para nós. Consciência, mas consciência só a gente se atrapalha. Minha consciência me pede. Bandida, o namorado pegou da minha perna, me pediu para fazer sexo, e aí eu fiz sexo antes do casamento. Estou falando assim porque é bem tolo, né? Bem bobo isso, né? Vocês imaginem, avaliar o caráter de uma pessoa, se ela fez sexo ou não antes do casamento. Quem acredita realmente nisso hoje em dia? Ou então, dizer-se adolescentes do púlpito de igrejas, de diversas denominações, claro que há pessoas nessas igrejas que não concordam com isso, que masturbação é uma coisa do mal. Ou os que gostam de fenômenos mediúnicos, é vampirismo. Amigos, amigas, cuidemos com a responsabilidade diante de Deus. Dizer para adolescentes que não são casados, que não têm vida sexual porque são inseguros de diversas formas, que não podem nem descarregar fisiologicamente sua situação de tormento hormonal no ápice dos hormônios, gerando tentações suicidas, como vamos fazer a cura gay, é outra, aí já é específico para a comunidade LGBT, mas a condenação da masturbação é para todo mundo. Vamos condenar os LGBTs. Os centros de tratamento, o principal centro de tratamento de cura e conversão gay, foi fechado nos Estados Unidos à base de escândalos, porque as pessoas estavam sendo induzidas a cometer suicídio. Não porque dissessem vá cometer suicídio, mas porque a prática leva à tentação suicida. Estavam lutando contra a sua própria natureza. O que é realmente de Deus? Mas segundo nossa doutrina, é uma doutrina mesmo. Jesus não fala de homossexualidade nos 4 livros principais. 4 autores diferentes, os mais próximos dos eventos narrados. Nenhum deles diz alguma coisa que Jesus tenha falado. Estavam tentando lembrar do que Jesus disse. Nenhum deles faz qualquer referência à homossexualidade. Mas aí, Paulo falou e Moisés falou. Sim, somos mosaicos, paulinos ou cristãos. Mas Paulo foi um homem inspirado, nós também podemos ser, não é? E quantos autores espirituais religiosos não condenam a comunidade LGBT? Não dizem que mulher inferior ao homem tem que obedecer ao seu marido, tem que obedecer ao seu marido como o corpo obedece à cabeça. Paulo falou isso. Vocês concordam com isso? Não, você não pode ser sacerdotisa da nossa religião, por quê? Você não é homem. Você é um ser inferior, espiritualmente inferior. Você não pode. Vocês concordam com isso? Isso está nos evangelhos. Jesus cercava de mulheres, discípulas e apóstolas. Discípulas e apóstolas. Jesus foi a vanguarda das vanguardas, porque ele estava sendo realmente a voz da verdade, para sempre. E o problema é a degradação da fala de Jesus, a blasfema interpretação de Jesus, segundo interesses tradicionalistas, mesquinhos e perversos de alguns grupos. E religiões que condenam pessoas estão com as próprias pessoas, com esses grupos lá dentro. O que é que falta? Autoconsciência, autorrespeito. Como eu vou a um lugar, sendo mulher, que diz que eu sou inferior moralmente pelo simples fato de ser mulher? Como é que eu, LGBT, vou a um lugar, embora eu esconda de mim, que diz que eu sou uma monstruosidade? E quem é a pessoa aqui do púlpito, de qualquer... Eu estou aqui num púlpito desses, falando em nome da espiritualidade, vai condenar esse grupo ou aquele por cor da pele, lugar de nascimento? Porque se seguirmos ao pé da letra a Bíblia, todos estamos condenados, porque não somos judeus. E aí? Por que não seguem essa parte da Bíblia? Nós não somos judeus. Yahvé tem sede do sangue dos inimigos de Israel. Então vamos tocar fogo em todos nós, porque Deus lá está dito que tem sede de sangue dos inimigos de Israel. Não, mas eu não sou propriamente inimigo de Israel. Não, o sentido era de que quem não era israelita, o povo eleito de Deus, aqueles estavam salvos, os outros não. Aí a pessoa interpreta, não, está salvo quem está na minha igreja. Não, na Bíblia não é dito isso não. Na Bíblia, no Antigo Testamento que você quer seguir, nos Evangelhos, claro que não há nada disso. Mas há pessoas dentro dessas religiões, amigos, olha, a igreja católica e as igrejas evangélicas têm que sobreviver,
tem que haver kardecismo, tem que haver tudo isso, porque tem pessoas que precisam daquilo exatamente, não entendem outra coisa. Deus ajude essas religiões. Sabe quem falou sobre isso? Chico Xavier. Vamos orar. Como é que nós vamos atender essas pessoas? Nós não estamos numa era de espiritualidade profunda e autêntica. Uma das coisas bonitas que um rapaz inteligentíssimo, dos mais inteligentes que eu conheci presencialmente, rapaz, eu quero dizer, na casa de 40 anos, né? Que esteve recentemente aqui, aí disse para uma de vocês, não está dando, eu não vou poder acompanhar o que é. Aqui tudo é muito profundo. E eu completaria, e sério, nós queremos nos comprometer realmente com um aprendizado espiritual superior. Eu me recordo, nos anos 2000, eu recebi 2 cartas, 2 e-mails desaforadíssimos de 2 ambientes religiosos diferentes. Você não vai ter seguidores agindo dessa forma. Uma diretora de uma rede de televisão importante e uma escritora muito celebrada na época. Você vai perder adeptos, porque eu tinha falado alguma coisa contra essas pessoas, os interesses delas. Mas quem disse que a gente tem que colocar como foco? É lógico que nós somos divulgadores de ideia, queremos que mais pessoas ouçam. Mas como é que eu vou levar a ideia se eu distorço a ideia na origem para ter mais adeptos? Do quê? Seguidores de quê? Da ideia distorcida? Vocês entendem que é completamente contraditório? Mas há pessoas que se esquecem disso. E enlouquecem. E o que acontece com jovens ou pessoas mais astutas, no bom sentido, perspicazes, que vem alguém com uma personagem que ela está interpretando, falso todo. Como é que as pessoas acreditam nessa pessoa? Falso todo. Se eu dizer a vocês, da altura de quem age de forma contrária, alguns não são falsos, alguns não são desonestos, só são imaturos para a função que ocupam. Aí ouviram uma vez, sua voz me amacia. Nossa, você é um sedutor. Aí a pessoa começa, ela não percebe que no correr das semanas, dos meses, ela vai falando mais manso, aí sorri. A pessoa chega para ela, como está carregando minhas cruzes. E ela começa a acreditar na personagem, porque alimenta o ego. Muitas não são desonestas, estão semiloucas, não têm consciência do que estão dizendo. Não têm consciência do mal que estão fazendo. Um certo líder religioso passou por uma experiência de quase morte e se encontrou do outro lado com o seu anjo de guarda ou ser de luz. Há pessoas que dizem que é o próprio Deus mostrando. Você vai ver agora o que um garoto de 9 anos assistindo uma prédica sua sentiu quando você falava do fogo do inferno. Ele voltou completamente modificado. Mas a gente precisa ter uma experiência de quase morte para ter empatia com as pessoas e saber que está maltratando as pessoas. Diferentemente de, por exemplo, vamos falar algumas coisas perturbadoras e inconvenientes. Vou dizer a vocês, como eu gostaria de, no lugar de vocês, estar ouvindo. Então, aquele tipo de perturbação, é mesmo? Aí me enganei. Ei, estou cometendo erro em casa. Ah, meu Deus, isso é uma bênção. Conhecereis a verdade em várias camadas. E a verdade vos fará livres, Jesus falou. Que bênção. O que eu sinto às vezes das pessoas que seguem a nossa linha de pensamento espiritual cristão? Ai, que invejazinha boa. Essa é uma reação boa, né? Era exatamente o que eu queria ter ouvido aos 15, aos 20. Ah, quanto menos sofrimento, quanto menos caminhos errados, ilusões a gente tem no percurso. E a gente comete mais erros quando a gente se enquadra para ser certinho e ser aprovado pelos outros, pelas outras. Prestemos atenção nisso. A tríade sagrada, consciência. Mas a gente se atrapalha. Bandida que eu sou, pegou na minha perna e eu gostei. Qual o problema, namoradinho, o rapaz tocou. Vejam. Mas, bandida, tinha que casar, já dei. Sou mundana. Sou mundana porque dei antes da hora. Então, qual hora? Antes da hora? Você respeita o sagrado instituto do casamento. Como você vai casar sem saber quem é a pessoa? Sem conhecer a pessoa? Não é só a prática do sexo, é tudo que é implicado na intimidade posterior ao ato sexual. Mas, que está se generalizando, os jovens sabem disso. Como é que eu vou me casar sem conviver com a pessoa por um tempo para saber se funciona? Porque vive um mês e descobre que a pessoa não é a pessoa certa. Rapaz, na intimidade não deu certo. Se eu levo a sério o casamento é uma coisa séria, gente, sagrada.
Eu não posso brincar com o casamento. Eu tenho que fazer uma observação detida para chegar à conclusão de que vou formalizar diante da lei dos homens e diante da lei de Deus, que são dois casamentos distintos e podem estar juntos para a pessoa, para dentro, e diante de uma comunidade, que o casamento é uma solenidade pública, não é? Algo social, nós estamos afirmando publicamente que estou comprometido com essa pessoa. Aí a pessoa, é a minha consciência que está me acusando. Isso não é a consciência. Isso é uma convenção introjetada. Muita gente, eu segui minha consciência, segui um capricho agudo, um desejo de poder, siga seus sonhos. Sonho do ego é pesadelo. O que a gente propõe às pessoas? Acorde do sonho, a não ser que você entenda o sonho como um ideal. O sonho é do ego, uma paixão de poder, de desejo, não que sejam completamente condenados. Tá bom, queira ter, a pessoa não tem nada demais em a pessoa querer ter um bom salário e viver confortavelmente, não há nada de pecaminoso nisso. Mas há pessoas que vivem apenas em função disso. Isso é pecaminoso. A prioridade. Buscai primeiramente o reino de Deus, sua justiça, e o demais se vos acrescentará, disse Jesus. Marta, Marta, andas muito preocupada com as coisas do mundo. Maria, a irmã dela, escolheu a melhor parte, que estava aos pés dele, que lhe não será tirada. Porque só uma coisa importante, buscai primeiramente o reino de Deus, a consciência, e sua justiça. O que é que ele propõe? Qual é a justiça? E o demais se vos acrescentará. Tudo vem depois, amigos. Porque se vier alguma coisa antes disso, vai tudo degringolar em muito sofrimento. Vai dizer que o que importa não é dinheiro. Aí eu descubro que minha esposa não me ama, meus filhos estão preocupados com o patrimônio e meus funcionários me detestam e blá, 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 blá. E estou enfermo e colapso no infarto, no AVC aos 50 anos, quando eu acabei de chegar ao ápice que eu achava que era felicidade. Isso é tão corriqueiro e todo mundo entrando como vacas de presépio, todo mundo seguindo aquela ordem louca, autodestrutiva. Consciência. Como é que a gente faz para saber o que é consciência? Usar a razão, rigorosamente. É o segundo elemento que a Eugênia chama a atenção. E como é que a gente usa? Observar os efeitos práticos e práticos espirituais. É o tal do pragmatismo transcendental a que ela fez alusão. Ou vamos usar a linguagem evangélica, cristã mesmo, palavra de Jesus, evangélica, palavra de Jesus, o pensamento crístico, melhor dizendo. Vamos voltar à perspectiva crística. Conhece-se a árvore pelos frutos. Se os efeitos são ruins, a árvore não pode ser boa. Os frutos. Não a curto prazo, que senão então usar drogas é bom. E todo mundo sabe que destrói a vida das pessoas. É gostoso no momento e arrebenta a pessoa depois, de diversas formas. A médio e longo prazos. E nós podemos ouvir sim as intuições. Eu sinto. Consciência são princípios, sentimentos nobres, o que eu acho correto, o que eu acho amoroso, o que eu acho altruístico. Isso eu devo fazer. Em honra aqui, para parecer bonzinho? Não, porque quem segue muito sua consciência, muitas vezes não vai parecer nem decente. Imagine uma mulher que nos anos 50 dissesse abertamente, às vezes fazia, que ia fazer sexo no casamento. Uma mulher que nos anos 70, no Nordeste brasileiro, às vezes no Brasil todo, mas eu vou falar Nordeste, que era fora das duas grandes metrópoles, São Paulo e Rio, que se divorciasse. O mesmo que dizer que era mundana. Quando surgiu a lei do divórcio em 1977, ainda era muito mal visto, uma separada, desquitada, às vezes era uma mulher mais corajosa. Como há também mulheres corajosas que aguentam, que têm um compromisso sério e mantêm um casamento de 30, 40 anos, porque aprenderam a desenvolver as dificuldades e a transcender essas dificuldades em vários sucessivos casamentos novos com a mesma pessoa. Porque vivemos na época de nos fazermos descartáveis. Não gostou, troco, não gostou, troco, a monogamia serial. Então, observar os efeitos. E depois, a intuição. O que é que eu sinto que é a minha satisfação de alma de fazer? Intuição tem a ver com vocação, por exemplo, nesse aspecto, dizendo de filtro da voz da verdade para nós. O que é que eu intuo que é o que eu devo fazer? Eu sou do sacerdócio da cura. De que forma eu vou me manifestar? Claro que medicina, né? Se eu puder, melhor, porque eu tenho mais poder, mais salário. Não é nada de errado se a pessoa escolher medicina por causa disso. Mas eu conheço pessoas que têm uma aptidão para passar no vestibular,
para a medicina ser aprovada, que escolheram fazer biologia para serem cientistas, que escolheram fazer enfermagem porque eram vocacionados para enfermagem. Claro que nem sempre é assim. E não há médicos e médicas que são sacerdotes da medicina, sem dúvida alguma. Conheço vários e várias. Então, se chegou é porque só está pensando no poder, etc., é a máfia branca. Vamos parar com esses clichês, essas repetições. Nós soamos burros, As pessoas têm interesses pessoais, gostariam de ter mais dinheiro, gostariam de ter mais prestígio. Isso é humano normal. Mas qual é a prioridade na cabeça e no coração daquela pessoa? O que é que a move? Se nós formos honestos com nós mesmos, enxergarmos onde estamos escorregando no interesse pessoal, se nós nos assumirmos como nós somos, nós vamos enxergar melhor as pessoas.